¿Es posible escuchar bien? Sí, se escucha muy bien, doctor. Sí, ok. Entonces, yo no hablo español, pero yo voy a hacer un intento de hablar despacio. Si tiene cualquier problema para comprender o que hablo, puede interromper sin problemas, ¿ok? Entonces, a artroplastia lumbar. A artroplastia lumbar, acá em Brasil, empezamos a ser em 2018, com maio 2018, sim, maio, 2 anos. Entonces, eh, eu tenho ido à Alemanha com um doutor que é muito experto em artroplastia, tanto a artroplastia lumbar quanto a artroplastia cervical, Dr. Ritter Lang, de Alemanha. E puedo ver muitas cirurgias de Dr. Ritter Lang, não só a cirurgia, que a técnica cirúrgica não é muito complexa, pero os resultados das cirurgias, como os pacientes estão depois da cirurgia, a evolução de mais de 10 anos. Tudo isso é importante para ser entendimento mais claro, entendimento mais profundo do processo de artroplastia. Acá em Brasil, as primeiras próteses, os primeiros devices de artroplastia lumbar penso que 1998, 2000, pero aquelas próteses, aqueles devices tinham muitos problemas, principalmente problemas de deslocamento de peças, reoperações que são muito complexas, dolor. Então, depois de alguns anos, a técnica de artroplastia não é desenvolvida acá em Brasil. Pero com a presença desta nova técnica, que é o uso da artroplastia lumbar com a prótese viscoelástica em peça única, uma peça só, solamente, a segurança, a seguridade, a capacidade de poner uma prótese com grande facilidade ha cambiado a ideia da prótese acá em Brasil. Então, a apresentação é principalmente sobre a device em peça única, que é a técnica viscoelástica. Então, como empieza a ideia de fazer uma artroplastia? Há uma dúvida biomecânica, pero que es, yo no sé cómo se dice, cómo se habla en español, que es lo brazo de alavanca. Eso brazo Brazo, de, brazo de palanca sería, creo, en español. brazo de palanca, sí. Entonces, una vértebra siempre actúa contra otra vértebra. Pero cuando hacemos una fusión, tenemos dos vértebras, tres vértebras contra una vértebra. Então, esse espaço discal é muito comprometido porque está sob grande tensão. A degeneração é muito rápida neste espaço. E com a presença a possibilidade de fazer uma artroplastia, esta ideia é cambiada, porque é possível, nesse caso, fazer uma prótese de disco que é móvel. E a mobilidade não faz uma sobrecarga, não faz uma degeneração mais acentuada no nível adjacente. Então, como é a função de um disco intervertebral? Temos um ânulo fibroso, que é com as fibras de Charpie,
que limitam principalmente a rotação. Isto é muito importante quando falamos de próteses viscoelástica. Quando usamos uma prótese que não é viscoelástica, que podemos ver acá depois, esta capacidade de rotação não é limitada. E se não há limitação, há sobrecarga de articulação. O núcleo pulposo obedece ao princípio de Pascal de líquidos e a distribuição de tensão em todos os pontos são iguais. Pero com a degeneração, este núcleo pulposo é mais duro e esse princípio não funciona tão bem. Qual é a ideia, o objetivo da prótese? É que seja um disco como é um disco normal. Então, preservar o movimento, manter tensão em movimento, porque se não há tensão em movimento, se o movimento é livre, há sobrecarga em la articulação e fazer uma distribuição da carga. Os tipos de próteses. Temos próteses de vários tipos. As classificações são diversas e depende, por exemplo, modo de ancoramento, design da superfície e fricção, movimento, se constrito ou semi-constrito, a localização do centro de rotação, compatibilidade com ressonância magnética ou não, e se possui, se tem articulação ou não. Um exemplo, quando ancoramento. Se tem quilha, essa cá em espanhol, penso que é quilha ou não, las quilhas, ou as âncoras, como acá, ou garras, como vemos acá. A superfície, uma superfície de fricção, como a geometria de bola soquete, que é esta acá, uma bola, um soquete. E esse problema é muito grande nesta prótese, porque dois problemas. São duas peças, e não há limitação de rotação e limitação de movimento. Então, a energia para iniciar o movimento é a mesma quando se acaba o movimento acá. Isto é muito interessante. Então, há estresse no osso esponjoso da vértebra e estresse nas facetas articulares. Quanto ao movimento, se não constrito ou semi-constrito, as não constritas têm movimento livre, e movimento livre não é bueno. Tem que fazer uma constrição. E semi-constritas têm um movimento com amplitude limitada em uma ou mais direções. Então, é mais racional. Quanto à localização do centro de rotação, pode ser fijo, móvel, não compressivo, móvel e fijo compressível. Este último, fijo compressível, é importante porque absorve o impacto, a carga, e tem uma resistência gradual, que é a mesma coisa que passa com disco normal. Se tem articulação, então, a prótese viscoelástica não tem articulação, é uma peça única. Pero sistema bola soquete tem duas ou três peças. Então, há uma articulação. E na articulação pode ter problema de deslocamento, por exemplo. As viscoelásticas têm centro deformável. Isto é muito semelhante, muito parejo com o disco normal. E é o único que tem a capacidade de absorção de impacto, porque as próteses bola soquete, as próteses que têm articulação não têm capacidade de absorção de impactos.
Quanto à prótese viscoelástica, como é esta prótese que começamos a usar aqui em Brasil, que é a prótese que se chama M6L. M6L. Ela tem núcleo viscoelástico, núcleo viscoelástico, como núcleo pulposo. Tem ângulo fibroso, que é este blue, azul, polietileno. Tem movimentos em todas as direções, flexo-extensão, rotação, lateralização. E tem também uma camada externa. Esta camada externa é importante para não ter debris e não ter crescimento de tecido dentro da prótese. E tem 2 quilhas de titânio, de plasma titânio, arriba e abaixo da prótese. Lo más importante é a indicação. Temos que compreender mecanismo de funcionamento da prótese, temos que compreender complicações, temos que compreender contraindicações, pero lo más importante é compreender as indicações que são precisas. Quando se começa a fazer a artroplastia, na minha opinião, é mais importante fazer aquelas indicações que são primárias, que são mais importantes, como por exemplo, acá mostramos, podemos ver prime, indicações prime, single level, one level, no nível. Esto es para empezar a ser es lo mejor. Entonces, pacientes con un nível de degeneração com dolor lumbar e pode ou não tener dolor ciática. E outras características, por exemplo, mais de 4 milímetros de altura discal, sem grandes alterações de facetas articulares. As articulações têm que ser preservadas, sem degeneração de nível adyacente e com os elementos posteriores intactos. Uma indicação buena, nível ou 2 níveis, com as mesmas características que a prime, e com algumas características que podem ocorrer. Por exemplo, uma alteração de escala em nível adyacente mínimo ou uma pequena instabilidade posterior. Borderline são os pacientes que podem não evoluir bem. São 1 ou 2 níveis, pero com mais alterações anatômicas, principalmente degeneração de disco adyacente, instabilidade ou se há fusões nos níveis adyacentes. E indicações pobres, que não se deve fazer nos pacientes. Quando há grande degeneração do disco, da coluna, das articulações, não é caso para artroplastia. Se segue essas recomendações, provavelmente tem bons resultados. Um exemplo, quando se usa bem esta técnica, per dolor de doença degenerativa discal com mais de 6 meses, com ou sem dolor irradiada, ciática. Porque se há solo ciática, não é indicação de artroplastia. Solo ciática é indicação de descompressão, microdiscectomia, endoscopia. A técnica é de cada cirurgião. A literatura não tem um limite de idade, pero hacemos acá a média 55 anos, é quase que um limite para indicação que utilizo em meus pacientes.
no tiene acá en Brasil una limitación de número de segmentos, pero sigo la recomendación que tenemos en FDA para no máximo de 2 próteses de disco, como neste caso acá. Quando se utiliza a artroplastia para indicações prime, os resultados são buenos, 98% de satisfação. Para pacientes bom, 94%, e para borderline, 83%. Então, quanto mais distante é do prime, os resultados são um pouco piores. E quando não se deve fazer, bem, se há deformidade espinhal, não é uma indicação. Instabilidade, como por exemplo listese, não é indicação. Espondilólise, obviamente não. Escoliose, que é uma deformidade, não. É muito importante. Osteoporose. Osteoporose é muito peligroso para a artroplastia. O que passa quando há osteoporose? A prótese é uma placa de titânio muito grande. A área é muito grande. Então, a placa entra dentro da vértebra e há um problema grave. Eu visto um paciente lá em Alemanha, que de Dr. Ritter Lang, que foi uma indicação que não era boa, com osteoporose e uma grande fratura no platô inferior da vértebra superior. Então, é um grande problema, porque temos que ir novamente na cirurgia, retirar a prótese e poner uma leaf e depois uma fusão posterior. Então, é um grande problema. E se tem compressão radicular, solamente não é a técnica utilizada, que é a técnica melhor. A técnica melhor é, obviamente, a descompressão. E sobre complicações. Bem, eu falei das complicações das próteses de primeira geração acá em Brasil, que tinha muitos problemas com a degeneração de facetas articulares, problemas em nível aderente, e principalmente problemas com o acesso quirúrgico. Acá em Brasil temos um grande cirurgião de acesso que tem uma experiência muito grande. Penso que mais de 3.000 casos operados. Ele é um cirurgião vascular que faz acesso para muitos e muitos médicos, não só acá em São Paulo, pero em todo o Brasil. Então, as complicações de acesso são mínimas. Em meus casos, não tenho nenhuma complicação importante. Pero nessas próteses de primeira geração, o problema é a migração, porque são 2 ou 3 peças e podem ser móveis. É um problema gravíssimo, um problema muito perigoso é a migração, porque a migração é para anterior e se é para anterior é em direção dos vasos, aorta, cava e ilíacas. E outro problema é a subsistência, que principalmente ocorre pacientes osteopênicos ou pacientes com osteoporose. En los dispositivos actuales, principalmente M6L, si bien indicado, no tiene los problemas, pero es descrito como yo hablé de lo caso de Alemania. Quando a prótese é empezada acá em Brasil, eu e outros cirujanos acá de São Paulo hacemos um protocolo brasileiro, que a ideia inicial era empezar a ser todos com a mesma experiência. Então, pacientes
20 a 50 anos, inicialmente L5S1, uma altura discal maior que 50%, L4, L5, 4 milímetros mínimo, alterações anatômicas em facetas e articulações pequenas ou sem alterações, músculo e nível aderente sem problemas, e pacientes com dolor lumbar. Pacientes exclusos que não se pode fazer o protocolo com deformidade, doenças osteometabólicas, osteoporoses e outras contraindicações. A radiografia, principalmente flexião e extensão, e se pode fazer uma tomografia para a reconstrução. Quais são as evidências da literatura? Tem evidências para se fazer uma artroplastia? É bom método? É uma boa técnica? Então, quando hace uma comparação, fusão, artrodesis e artroplastia. Esta de 2015. Segmento de 2 anos, fusão, 6,7% de eventos adversos, né? 20,8% de eventos adversos depois. Artroplastia, 2,5% a 17% de complicações. Então, os eventos adversos são parejos. Com a meta-análise de dados, o risco de 12% em fusões e 5,9% em artroplastias. Então, quando hace uma comparação de todos os estudos que tienes, a variação de complicação é de 6,7% hasta 20% em fusão e a artroplastia 2,5% a 17%. Pero quando se pega os mesmos dados, hace uma meta-análise, há diferença grande em complicações quando hace fusão, artrodesis ou artroplastia, em comparação com artroplastia. As reoperações, o mesmo estudo, 2 anos de follow-up, de seguimento. Fusão, 2,8%, hasta 9,7% de reoperações. A artroplastia, 2,4% a 10% de reoperação. Pero a meta-análise de dados, o risco é maior em fusões do que em artroplastias. Esta é a meta-análise de 2018, uma comparação de prótese lombar com tratamento de fusão espinal. E qual é a ideia, a conclusão? A prótese de disco é uma alternativa efetiva, boa, quando se compara com fusão, para tratamento de doença degenerativa discal. Tem grandes vantagens, principalmente quando se pensa num largo prazo, e o benefício que pode ter uma carga para o convênio, para o pagamento da cirurgia, obviamente que tem a diferença. Pero quando se vê estes pacientes em largo prazo, vemos que os pacientes em artroplastia, o custo dos pacientes são menores que os custos dos pacientes com fusão, com artrodesis. Então, a conclusão é que é efetivo, é uma alternativa e tem vantagens. Quando se pensa em degeneração, que é a principal ideia da artroplastia, temos três vezes menos
degeneración en pacientes con artroplastia cuando la comparación pacientes de fusión. Tratamento cirúrgico para nível adyacente é 2 vezes maior em pacientes com fusão. Então, há muita diferença, principalmente quando se compara a degeneração dos discos que estão abaixo ou acima ou arriba da artrodesis. Esto é muito importante, dado muito importante. E temos uma outra ventaja que é a articulação sacroilíaca. Porque, como é a ideia? A ideia é que se temos uma fusão L4, L5, o disco L5S1 está em sobrecarga. Pero quando hace uma fusão L5S1, donde tenemos más carga, donde tenemos más sobrecarga, más estrés mecánico. O estrés migra para las articulaciones sacroiliacas. Entonces, cuando hacemos una fusión L5S1, tenemos más sobrecarga nas articulações sacroiliacas. Entonces, es racional cuando se piensa que se hace una artroplastia, es mejor también para articulación sacroiliaca. Le Huec é grande cirurgião de França, mostrou que a artroplastia preserva alinhamento sagittal e parâmetros espinopélvicos. Então, é uma ventaja. E é importante porque vemos a mesma coisa em artroplastia cervical, que há uma compensação melhor quando se hace uma artroplastia em comparação quando se hace uma fusão. Finalmente, me gostaria de mostrar um caso clínico interessante para discussão. Paciente típico, paciente de 37 anos, masculino, com dolor lombar há um ano, paciente que tinha uma lombalgia crônica hasta um ano, com uma piora com ciática esquerda. Ele corria 10, 15 quilômetros 3 vezes lá na semana. Estava sem possibilidade de fazer exercícios físicos. Então, fazia fisioterapia, pilates, uso de medicações para dolor crônica, VAS de 7 e OSIST 40%. Então, era um comprometimento grande na qualidade de vida desse paciente. Estava em uso de duloxetina e tinha muito dolor para a flexão da coluna lombar. Então, dolor em flexão é um indicativo de dolor del disco. E com a ZEG à esquerda. A radiografia dinâmica, é possível ver bom alinhamento da coluna com todos os espaços móveis. Então, as articulações facetárias buenas, sem grandes processos degenerativos. Então, tinha uma boa curvatura, espaço dentro, e a ressonância magnética com 2 hérnias. Hérnia L4-5, hérnia L5S1. Bem, podemos fazer uma descompressão solamente? Sim, podemos fazer uma descompressão dupla. Pero qual é o maior problema do paciente? É dolor lumbar, não é a dolor ciática. Então, se hacemos uma descompressão solamente, o paciente provavelmente terá muito dolor lumbar e só terá resolvido a dolor ciática.
Esto es la idea cuando se tiene mucho dolor lumbar. Entonces, en este caso, una artroplastia L4-5, una artroplastia L5-S1. Resultado intra-op, depois 6 meses um bom alinhamento, totalmente móvel. Acá é só um depoimento do paciente, que é interessante, que depois de 6 meses de cirurgia, ele estava correndo 10 quilômetros. Então, sem nenhum dolor. Zero dolor. Então, é muito gratificante, muito bom para o paciente, obviamente para mim, que os pacientes são jovens, pacientes com uma boa anatomia e que depois da cirurgia podem retornar para todas as atividades físicas, atividades de trabalho, sem problemas. Então, finalmente, as conclusões. Fusão é padrão ouro, não há dúvida. Fusão é o padrão ouro de tratamento. Pero temos uma literatura que ampara a artroplastia uni e multisegmentar quando há comparativo com artrodeses. Os estudos com os dispositivos, com as próteses modernas, como M6L, mostram, no mínimo, no inferioridade de parâmetros clínicos em comparação com fusão e no inferioridade de parâmetros de complicações em comparação com fusão. Então, é muito importante. Isto é interessante porque a maioria dos estudos são de não inferioridade, não são estudos para demonstrar superioridade. É uma técnica segura quando se compara com fusão. Temos menor degeneração sacroiliaca, menor reoperação, menor degeneração do disco aderente e melhor compensação de alinhamento sagital. Muchas gracias. Si tienes una pregunta, es posible hablar.